Bom, pessoal, vou comentar aqui o exercício dissertativo do vestibular UERJ 2015, que trazia a carta de convocação da Assembleia dos Estados Gerais da França. Por ordem do rei, temos necessidade de nossos fiéis súditos para nos ajudarem a superar todas as dificuldades em que nos achamos e para estabelecer uma ordem constante e invariável em todas as partes do governo que interessam a felicidade dos nossos súditos e a prosperidade de nosso reino. Esses grandes motivos nos determinaram a convocar a Assembleia dos Estados de todas as províncias sob nossa obediência, para que seja achado o mais rapidamente possível um remédio eficaz para todos os males do Estado e para que os abusos de toda espécie sejam reformados e prevenidos. Versalhes, 24 de janeiro de 1789. Então, isso aqui é o documento de convocação dos Estados Gerais a pedido do rei da França, Luís XVI. E o enunciado diz o seguinte: a convocação dos Estados Gerais deu início à Revolução Francesa, ocasionando um conjunto de mudanças que abalaram não só a França, mas também o mundo ocidental em finais do século XVIII. Cite um motivo para a convocação dos Estados Gerais da França e apresente duas consequências da Revolução Francesa para as sociedades europeias e americanas. Bom, então vamos por partes, porque a resposta aqui tem dois comandos. Cite um motivo para a convocação dos Estados Gerais da França. Pessoal, olha no texto, né? Ele aqui fala uma necessidade de superar todas as dificuldades em que nos achamos e, mais na parte final, que seja achado o mais rapidamente possível um remédio eficaz para todos os males do Estado. Então, primeira coisa importante é lembrar que a França atravessava uma grave crise econômica. E a reunião dos Estados Gerais era uma tentativa do rei Luís XVI de negociar com os setores da sociedade francesa mudanças, principalmente na questão tributária, mas que acabaria prejudicando talvez privilégios da nobreza e do clero, para poder aumentar a arrecadação do Estado ou cortar gastos do Estado francês e com isso resolver essa situação. Então, cite um motivo. Como ele pediu para você citar, você não precisaria explicar, né, extensamente isso. Cite um motivo, uma necessidade de solucionar a crise econômica pela qual a França passava. Respondido. E aí ele pede duas consequências da Revolução para as sociedades europeias e americanas. Bom, a gente pode pensar que a Revolução Francesa ela é importante na Europa porque ela põe fim ao absolutismo mais notório, que é o absolutismo francês. Mas aí a gente tem que pensar o reflexo disso nas sociedades americanas. Então, seria mais conveniente você fazer ali no seu rascunho uma lista de coisas que você pode associar à Revolução Francesa que tanto se aplicariam à Europa como às sociedades americanas. Então, a gente pode considerar a primeira coisa. A partir da Revolução Francesa, você tem uma crise do absolutismo europeu que vai se estender ao longo do século XIX. Você pode pensar que as ideias do liberalismo associadas à Revolução Francesa incentivaram também os processos de independência do continente americano. A gente pode apontar a reforma dos estados europeus no sentido de se tornarem governos constitucionais, né, incorporarem aquelas ideias dos filósofos do iluminismo. E a gente pode pensar também numa reformulação do sentido do direito, porque lá no começo do documento ele chama a população de súditos. Né? Por quê? Porque são pessoas subordinadas a um Estado absolutista. E a gente pode pensar que, a partir das ideias da Revolução Francesa, se começou a difusão da ideia de cidadania no mundo contemporâneo. Só tome cuidado pelo seguinte, a ideia de cidadania, né, de participação política, de direitos, embora se fale muito que ela é para todos, porque todos são iguais perante a lei, porque todos os homens nascem iguais, como diz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, isso não é verdade na prática, né? A ideia de cidadania ganha força na Europa a partir da Revolução Francesa, porém ela é uma cidadania restritiva, né? Basicamente aplicada aos homens. Na maioria dos países europeus vai ter algum critério censitário para sua aplicação e questões também ligadas à escolaridade. Mas, de toda forma, existe a ampliação do conceito, da ideia, a difusão dessa ideia de cidadania. Então você podia colocar isso também.